Vivemos em uma sociedade cada vez mais consumista. Tudo é produzido para ter uma curta duração. Os objetos precisam ser constantemente substituídos por novas versões. Você acaba de comprar um celular e já surge um modelo mais atualizado. É a lógica do mercado. De um lado, a criação em larga escala de necessidades artificiais. Do outro, a oferta de produtos e serviços para suprir essa demanda. Ou seja, o consumo como solução de bem-estar. O problema é que consumir de forma desenfreada não resolve a insatisfação humana. Além disso, esse padrão tem efeitos colaterais, um impacto ambiental gigantesco. Estamos esgotando os recursos naturais essenciais à vida, como a água, e também estamos intensificando as mudanças climáticas e deixando um rastro de poluição no ar, nos rios e oceanos e no solo. Consumo, bem-estar e sustentabilidade. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nossa convidada é a neurologista e mestre em psicologia Carla Gicovati. Ela que é professora da Faculdade de Medicina de Petrópolis. Muito bem-vinda, obrigada pela participação. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com você. A gente que agradece, Carla. O nosso padrão de consumo atual está na base da crise ambiental, né? Verdade. A gente tem que repensar porque já está claro que não está indo para um bom caminho, né? Uhum. Agora, ele é o resultado de um longo processo histórico, né, que gerou uma cultura que a gente tem hoje de que consumir, né, é um fator essencial para você fazer parte da sociedade. Quem não tem dinheiro para consumir acaba sendo alijado, né, dessa vida social, né? Tudo virou mercadoria, na verdade, né? E os bens são colocados como sinônimos de felicidade. Isso é muito complicado, né? Porque a gente acaba construindo pessoas onde a base do ter fica maior do que o ser, e isso é um convite, de certa forma, até à infelicidade, né? A gente vai falar de várias pesquisas aqui, né? E uma delas já comprovou que, a partir de certo patamar, o dinheiro não é sinônimo de felicidade, né? A partir do momento em que a pessoa tem as suas necessidades básicas atendidas, muito mais dinheiro não vai fazer diferença, né? Isso é interessante, né? Porque todo mundo imagina que se ganhasse na loteria seria feliz para sempre. E, na verdade, tem bastante estudos de comportamento investigando como é que foi o bem-estar e a felicidade de pessoas que ganharam na loteria, mostrando que a quantidade de dinheiro que uma pessoa ganha por ano, realmente satisfeitas as necessidades básicas, depois de um X, entra em patamar. Quer dizer, você não aumenta, cada vez eu sou mais feliz quanto mais dinheiro. E isso é importante da gente ter em mente, porque fica claro que se não é isso, a gente vai ter que entender, então, o que é que traz felicidade. De qualquer modo, é importante a gente saber que tem essa mística de que o dinheiro é a base da felicidade, e que é uma mística que está destruindo o planeta, de fato, né? Isso porque você falou entra num patamar, né? Tem a questão da adaptação, né? Nenhuma felicidade é para sempre. Na verdade, a felicidade, ela é curta, né? Essa satisfação com algo novo é curta, né? A gente tem, assim, a percepção de felicidade, ela é muito pelo contraste, né? O fim de semana tem graça de ser fim de semana porque existiu o dia de semana, né? O Natal, ele tem um gosto especial porque ele não é todo dia. E isso é importante da gente ter em mente, o quanto o contraste faz a felicidade. Também é importante a gente ter em mente que ninguém é feliz todo o tempo, o dia inteiro. Parte disso vem do fato dos seres humanos serem dotados dessa capacidade adaptativa, que é de você voltar à sua linha de base. Aliás, em muitas áreas, né? Se você entra num lugar muito ruidoso, nos primeiros 5 minutos parece que você vai ficar surdo, depois você está adaptado àquele ruído. A felicidade também traz essa adaptação, que a gente chama de adaptação hedônica, que é você voltar
para a sua linha de base depois de um X de tempo. Então, você imagina que se você conseguir entrar no doutorado, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo, e aí, passado 4 meses, quando tocar o seu despertador, você fala assim, puxa, hoje eu vou ter que levantar da cama. E, na verdade, essa é a sua adaptação a uma coisa que parecia uma felicidade infinita. Então, a gente tem que aprender a entender e a manejar, né? Agora, essa adaptação, ela também foi o que nos trouxe até aqui, né? Porque a gente resiste aos maus momentos também, né? Ela serve para os dois lados, né? As coisas que acontecem, que têm um impacto negativo, a gente consegue superar de certa forma e seguir em frente, né? E isso é o que a gente chama de resiliência, né? A possibilidade da gente retornar para essa linha de base depois de um problema que nos abate, vamos dizer assim. E da mesma forma, isso é válido para uma coisa ruim, também a felicidade tem adaptação. Ninguém fica em estado de euforia constante, não existe, né? Isso dentro da saúde mental de todos nós. Uhum. Agora, os acontecimentos, as conquistas, elas têm adaptações hedônicas diferentes, né? Por exemplo, uma compra, uma coisa que não me exige um esforço ou um comprometimento, a duração dessa felicidade é menor do que, por exemplo, um estudo, uma conquista, escrever um livro, alguma coisa em que há um comprometimento da pessoa. Então, na verdade, o que a adaptação hedônica nos mostra é que, diante de um consumo, você consumir coisas, você em pouco tempo volta para a sua linha de base de felicidade. Enquanto experiências ou conquistas que não são materiais, elas trazem uma felicidade e um bem-estar mais duradouro. E isso é importante, porque a gente conhecendo esses dados, a gente pode também repensar a nossa posição como consumidor, né? Ou seja, todas essas promessas, né, que hoje a gente recebe por vários meios, né, de felicidade através do consumo, na verdade, fracassam, né? E é por isso que a gente tem que consumir mais, e consumir mais, e consumir mais para conseguir manter algum nível de satisfação, né? Ou pelo menos a gente espera, quer dizer, as pessoas esperam que consumir mais traga felicidade, e depois tem o vazio de ver que não acontece, né? E isso é interessante, que os trabalhos mostram que isso acontece com a própria pessoa. Vamos dizer que eu ganhei na loteria, então eu vou achar que todos os meus problemas estão resolvidos, depois de X tempo, o meu índice de felicidade está muito parecido com o de todos, porque eu me adaptei a essa nova situação. E tem uns estudos muito curiosos mostrando o que acontece com os vizinhos de quem ganha na loteria. E aí tem um estudo mostrando que os vizinhos trocam de carro com mais frequência nos 6 meses após o seu vizinho ganhar na loteria, mostrando que a felicidade também tem esse tom da comparação. E que também não leva ninguém a ser feliz para sempre. Quer dizer, você ficou milionário, aí eu vou lá e compro um carro para ficar mais parecido com o meu vizinho. E isso também não me garante nenhuma felicidade. Então, além da gente ter dificuldade de entender o que nos faz feliz, a gente ainda tem muito um referencial externo do olhar do outro sobre o nosso consumo, ou o que a gente tem, e o quanto isso nos representa, né? O que fazer, então, para ter uma vida mais prazerosa, né? A gente tem que mudar essa base nas pequenas coisas, como é que é? Então, se a gente pensar, vamos pensar até desde o início, educacionalmente, a gente pode começar e deve, né, a trabalhar as crianças, sejam no ambiente escolar ou familiar, para que elas tenham várias distinções importantes. Primeiro, distinguir o que eu preciso do que eu desejo, que já é um mal-entendido muito grande não saber o que eu preciso e o que eu desejo. Segundo, que o que eu tenho não me representa como pessoa, né? Representa circunstâncias variadas, mas não é o que me representa como pessoa. E a partir dessa educação e de mudança de valores, a gente pode ir construindo uma sociedade com outros patamares. Se a gente for olhar para os estudos científicos, né, nessa área, eles nos apontam o que traz felicidade. E, em geral, não são as compras, né? São as relações, são desenvolver um senso de gratidão, entre outras coisas. Tem muitas outras variáveis que podem trazer uma felicidade mais duradoura. Inclusive, aprender a apreciar coisas pequenas, porque a felicidade ela não é
uma explosão de fogos de artifício permanente. Ela está no detalhe, ela está na oportunidade de tomar um café com quem você gosta muito, de estar com as pessoas que te importam, né? De fazer o bem. A gente tem trabalhos falando a importância, o quanto um trabalho voluntário faz bem a quem faz tanto ou mais do que a quem recebe, né? Entre outras coisas. E esse é um viés para a gente começar a pensar a felicidade, o consumo e a sustentabilidade, né? Mudar essa base, né? A base ser mais satisfatória. Para quando a gente voltar, a gente tem uma felicidade, volta para a base. A base sendo mais satisfatória, uma vida melhor, né? Uma qualidade melhor, né? Verdade. E, na verdade, talvez entender que existem esses conceitos seja importante, porque a gente fala pouco deles, né? E aí as pessoas começam a chamar, mas o que tem de errado comigo? Eu achei que eu ia ser feliz se eu fizesse isso ou comprasse isso ou aquilo e não estou feliz. E, na verdade, entender que isso faz parte da estrutura psíquica humana é interessante, porque a gente pode olhar por outro viés. E a gente tem na literatura médica e psicológica bastante dados nos apontando aonde existe um bem-estar, felicidade e saúde física e mental mais permanente e que não é no consumo de coisas. Um desses estudos que você está citando é o de Harvard, né? Que acompanhou um grupo de pessoas e seus descendentes durante 75 anos para entender o que provoca felicidade nas pessoas, né? Esse estudo é um estudo muito interessante, porque é um estudo prospectivo, né? Para avaliar saúde física, mental e índice de felicidade. E, diferente do que se imaginou, o que traz felicidade como ponto central são as relações humanas, né? Você ter relações afetivas, a gente hoje sabe que solidão adoece, mata, aumenta a chance de doenças, aumenta a mortalidade realmente, diminui a saúde como um todo. E aí, nesse estudo, ele trouxe umas coisas interessantes, que não precisam ser necessariamente as relações, digamos, não precisa ser, então quem é casado vai ter sobrevida ou mais felicidade, não necessariamente. A qualidade das relações. As qualidades das relações, inclusive um aspecto cultural. Porque, por exemplo, vamos falar do Brasil, né? A gente tem uma cultura que a gente está no elevador, a gente conversa com a pessoa, está na sua fila do supermercado, conversa com alguém, e essa pequena relação momentânea já contabiliza como interação social positiva. Então, você tem um outro estudo muito interessante feito no metrô, com pessoas onde estavam as pessoas no metrô e algumas eram como se fossem atores e entravam sorrindo no metrô para as pessoas que estavam lá, isso nos Estados Unidos. E depois, quando saía do metrô, a população que estava usando o metrô em geral, os que estavam no vagão que tinham pessoas sorrindo, relatavam na pesquisa uma felicidade maior por ter tido contato com pessoas que pareciam mais sorridentes. Então, mesmo uma interação social casual, que não é uma pessoa do seu convívio, ela pode te trazer bem-estar. E além de relações importantes, os familiares, os amigos, né? Então, esse é o ponto central do estudo de Harvard, de que as relações afetivas trazem proteção para a saúde física, mental, diminui a mortalidade e aumenta a felicidade. Espiritualidade e gratidão também estão aí nessa lista, né, do que realmente provoca felicidade, né? Verdade. O exercício físico a gente sabe que está alinhado com saúde mental e física, não mais só um ponto de vista da cardiologia, da medicina mais clínica, né? A gente aumenta os neurotransmissores de felicidade com o exercício físico. Era o segundo ponto, o exercício físico, né? Depois, é muito importante. O exercício físico é muito importante. Inclusive, tem um psiquiatra de Harvard que só estuda exercício físico e saúde mental, e ele fala que o exercício físico ideal seria uma aula de zumba, que você tem o aeróbico, você tem pessoas, você tem felicidade e uma interação social divertida, vamos dizer assim, né? Então, o exercício físico tem um impacto importante, não só do ponto de vista cardiovascular. O exercício da gratidão, ele casa muito bem com essa coisa da adaptação hedônica, porque se você pensar, é muito fácil você esquecer as coisas boas que você tem na sua vida, né? E chegar no fim do dia e falar assim, pô, mas que dia horrível, deu tudo errado no meu dia. E aí, quando você deitar a sua cabeça no seu travesseiro, você pode pensar que tem coisas ali que talvez você não esteja reparando. Você está numa casa, você está numa cama confortável, você jantou, você tomou um banho quente. Então, esse exercício de perceber pequenas coisas de gratidão, ele está
definitivamente vinculado com bem-estar e com felicidade. E é uma coisa que a gente também pode ensinar para quem não conhece, seja para as crianças, né, ou para todos nós, o impacto que tem o exercício da gratidão no bem-estar. E quanto mais a gente tiver preenchido, talvez diminua bem o consumo de coisas que trazem impacto para o meio ambiente, né? Então, essas coisas estão muito costuradas. Uhum. E também o voluntariado, as ações que a gente faz em benefício de outras pessoas, né? O trabalho voluntário, ele tem um impacto grande na saúde, né? Inclusive, tem estudos de trabalho voluntário em geral, assim, na comunidade que você está, mas tem estudos mostrando que avós que ficam, por exemplo, 1 a 2 vezes por semana com os netos, que não é um trabalho exatamente voluntário, mas é uma ajuda para um filho, né? Ele traz bem-estar e diminui sintomas físicos dos avós, que é uma coisa interessante também. Então, o fazer o bem, você tem estudos de ressonância funcional mostrando ativação da área de prazer por vezes maior quando você doa do que quando você compra para si. Então, você tem estudos que eu te dou X de dinheiro e você pode escolher se você vai gastar com o outro ou se você vai gastar com você mesmo. E depois você entra dentro de uma ressonância magnética funcional e vê quanto que ativa das áreas de prazer. E, na verdade, você fazer pelo outro acaba ativando mais a área de prazer ainda do que o consumo só para si. E aí a gente está mostrando formas de experimentar a vida, né? Que não passam pelo consumo desenfreado, que é o que hoje é vendido como receita de felicidade, né? Eu acho interessante que, apesar da gente ter uma geração de jovens, né, muito vinculado ao consumo e à mídia social, a gente vê também o surgimento de movimentos, né, em paralelo, tentando quebrar um pouco essa situação. Pessoas, quer dizer, movimentos como o movimento minimalista, que não é uma coisa de você não consumir nada, mas é de você olhar o que é importante para você, de você não ir na onda no piloto automático, né? É você refletir o que te importa, é você refletir das coisas que você está consumindo, de onde elas vêm, às custas de quê, né? Como vivia o trabalhador que fez o seu produto que custa 1/10 do que o produzido num outro lugar. Foi com trabalho escravo? Aquela empresa tem uma responsabilidade social de tentar reutilizar os restos e fazer uma cadeia mais circular e menos linear. Então, todos esses comprometimentos, quer dizer, desde a modificação pessoal, de você repensar o que te importa, o que tem a ver com a sua identidade, se construir em bases melhores, até as empresas saberem que o consumidor se importa com essas reflexões e procurarem mostrar e se posicionar corretamente, tudo isso tem um impacto na sustentabilidade. E esse impacto tem relação com o consumo e com a reflexão pessoal, na medida que pode diminuir a produção de lixo, o descarte principalmente de eletrônicos, que ninguém sabe nem onde coloca eles direitos depois, na medida que a gente quebra um pouco esse paradigma de que mais é sempre mais felicidade, mais dinheiro, mais consumo, mais coisas novas, né? E privilegie isso, as relações sociais, as experiências, a gratidão, né, que são construções que podem levar mais longe em termos pessoais de felicidade e com um impacto na sustentabilidade, né? O consumo sustentável, né, traz benefícios para o meio ambiente e, de quebra, ainda melhora muita coisa na vida da pessoa, né? Gera uma conexão maior com as coisas que realmente importam para a vida, né? E mais saúde, né? É verdade, porque se a gente não fica atento e não para pensar, pode acontecer perfeitamente da gente ir no piloto automático, eu acho que tem acontecido com muitas pessoas, que de repente elas param e falam, mas onde é que eu estava indo? Para que eu fiz essa escolha? Ela nem é minha, nem me representa, né? Então eu fico feliz quando a gente vê esse movimento jovem repensando um pouco, é importante que cada vez mais aconteça, né? Porque não vem se mostrando cientificamente esse caminho, de que quanto mais consumo de coisas, mais feliz seremos. E, em contrapartida, vem mostrando que quanto mais consumo de coisa, mais o nosso planeta não vai dar, né? Não vai aguentar.
E esse momento, na verdade, de consumo exacerbado tem levado ao adoecimento mental, né? O número de transtornos tem crescido. Muito. E talvez parte disso passe pela promessa dessa felicidade constante, né? Nas coisas e na vida, que não existe. Quem é que passa pela vida sem os tropeços, sem as dificuldades? E é um bom exercício a gente criar um repertório mental mesmo, ter aparatos de poder lidar com as dificuldades, com os momentos de frustração, com os momentos de vazio, que faz parte do humano. A gente pode olhar a história inteira, toda a filosofia foi construída em cima desses vazios humanos, e parar de entender e de imaginar que a gente vai preencher esses buracos do ser humano no consumo, né? Porque isso é o que vem acontecendo. E as relações cooperativas sempre vão dar num lugar melhor do que as competitivas e assim, sem o limite do que é o razoável, né? Isso exige, na verdade, a gente parar, refletir e tentar, né? Tentar não, começar a mudar hábitos, porque a gente já está nesse piloto automático, né? É verdade, é verdade. Mudar hábitos nunca é fácil, né? A gente sabe que a mudança de hábitos, qualquer natureza que seja, ela tem passos, né? Num primeiro passo, passa pela reflexão e o entendimento teórico, vamos dizer assim, para depois a gente mudar a prática. Então, é um momento importante, esse que a gente está vivendo, de repensar, né? E de entender que a gente tem a ver com isso. Porque a gente pensa assim, o que sou eu, né, num planeta desse tamanho, meus hábitos, o que tem a ver com isso? E são mudanças que a gente tem no micro de cada indivíduo, a gente tem no macro de empresas, de políticas públicas e tudo, mas a gente precisa de mudanças em todas as esferas, né? Como uma forma de repensar um caminho que não está dando em bom lugar para ninguém, nem para as pessoas individualmente, nem para a sociedade, né, e nem para o planeta. Uhum. E o consumo é um ato particular, mas que afeta o coletivo, né? Com certeza, com certeza. E quando você coloca que isso acaba dividindo a sociedade, criando populações desconfortáveis para frequentar ou para estar em alguns lugares, isso tudo é uma construção muito torta, porque não é disso que se trata o humano, né? E se fosse disso, a gente estaria mais feliz. Uhum. E não é isso que vem se mostrando. Então, não, só estão aumentando as desigualdades, né? As desigualdades, os transtornos mentais, que nunca houveram tantos, né? De pessoas precisando de atendimento e medicação para poder tentar ter uma sensação de bem-estar, e a gente tem que repensar isso desde a base. Isso vai das crianças, que são educadas por adultos, que têm que dar modelagem, porque a gente sabe que falar é muito pouco eficiente em educação de crianças, né? Se eu falar para uma criança que ela não deve tomar refrigerante e tomar refrigerante em todas as refeições, não vai ter impacto o que eu estou dizendo, né? A gente sabe que as crianças aprendem muito por modelagem. Então, essa reflexão passa pelos adultos, para passar pelas crianças e para a gente realmente redesenhar essas reflexões do que de fato vai nos trazer felicidade e poder ajudar o planeta a se redesenhar como um todo, né? E aí avaliar nossas escolhas, né? Porque muitas vezes as pessoas acabam trabalhando demais e não vivendo o seu dia com a família para poder consumir, pagar, né, bens, e enquanto que o que traria felicidade seria estar ali com a família, né? E isso, né, nessa direção, tem uns estudos interessantes de cuidado paliativo, mostrando o que as pessoas pensam quando elas estão próximas de morrer, né? E ninguém pensa que devia ter comprado um celular do modelo tal ou deveria ter ficado mais horas no escritório para ser promovido. As pessoas pensam nas suas relações afetivas, amorosas, nos lugares que a fazem feliz, né? Que gostariam de ter passado mais tempo com os amigos, né? E isso vale, daí parte um pouco a nossa reflexão, porque a vida te impulsiona naquela corrida do ratinho, né, que a gente diz que é difícil de sair e que, na verdade, o nosso bem maior é o tempo. Que a gente sabe que o nosso tempo aqui
Tem início, meio e fim. E não adianta a gente esperar que a felicidade vai estar lá na frente, porque não é assim que funciona. A felicidade ela é uma construção diária. E a nossa felicidade depende da felicidade do outro e depende da felicidade da sociedade e do planeta. Então, somos realmente integrados e parte de um todo, né? Então, a gente está chegando já no fim. As suas dicas para um consumo consciente e sustentável. E para uma vida feliz, porque uma coisa está ligada à outra. É verdade. Eu acho que o primeiro passo é a reflexão, né? Do quanto o consumo traz felicidade para você como pessoa, o que te é importante, pensar o que você precisa e o que você deseja, o que você está fazendo para você e o que você está fazendo pelo olhar do outro, que é um preço muito alto a gente fazer coisa pelo olhar do outro, né? O que eu posso fazer... Do outro ou da sociedade, né? O que é valorizado pela sociedade, isso, né? Exatamente. Como vão me olhar? Como vão me olhar é muito caro. Tem que saber como você vai se olhar, o que você realmente deseja, né? Então, o primeiro passo, eu acho que é essa reflexão. Depois, um compromisso com o todo, desde o seu prédio, ao seu bairro, à sua cidade, ao seu país, ao seu planeta. Está totalmente interligado, né? O que a gente pode fazer, qual é a nossa parte nesse todo, desde como consumidor, como indivíduo, como consumidor, como sociedade, o que eu tenho, quais são as empresas que eu julgo que me representam, e eu vou privilegiar essas, e ver o que a gente pode fazer para tornar o mundo mais suave. Exercendo sempre os exercícios de gratidão, né, que são fundamentais, boas práticas sociais, né, fazer o bem, buscar ser gentil, um sorriso não custa nada, e eu acho que isso é um bom começo para a gente viver melhor, para o mundo ser um lugar melhor e para a gente repensar as práticas de consumo. E tem aqueles 3 R's, né? Reciclar, reutilizar, né? Isso, e agora a gente pode botar o refletir. Maravilha. Ok, muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço o convite, foi muito bom. Infelizmente, nosso tempo terminou. Eu agradeço muitíssimo a participação da Carla Gicovati e a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Espero você. Até lá.